paquímetro, algodão, né, uma loção e um cotonete, certo? Um cotonetezinho próprio. Então, vamos lá. Como todo procedimento, primeiro se faz uma asepsia adequada à região. Então, depois disso, vamos começar. Como o nosso design de sobrancelha é feito com paquímetro, então aqui estão as etapas. Primeira etapa, nós abrimos o paquímetro, pedimos para a cliente fechar os olhos, encaixamos esta parte do paquímetro neste osso, certo? Vocês podem ver aqui, ó, este osso. A cliente, geralmente, quando ela tem o frontal baixo, geralmente as sobrancelhas são mais unidas. Quando ela tem o frontal alto, as sobrancelhas são mais separadas. Então, o que nós temos que fazer? Quando a cliente já tem sobrancelha, a gente vai pela sobrancelha dela, certo? Só que nós temos que deixar as duas na mesma posição. Podemos utilizar os canais lacrimais como referência, podemos utilizar o tamanho do olho como referência, certo? Então, vocês podem ver que o tamanho do olho e o canal lacrimal são iguais, certo? Então, aqui nós temos o tamanho do olho e o canal lacrimal, tá dando aqui, ó, 3,1. Então, o que eu posso fazer? Eu arredondo para 3, para ficar mais fácil a minha divisão. Tem pessoas que têm as sobrancelhas mais juntas, então eu posso utilizar também este osso aqui. Eu só não posso deixar muito junta a sobrancelha aqui, então o mínimo que se deixa é 2. Quando a pessoa tem a sobrancelha muito junta, então eu posso deixar 2. Às vezes a sobrancelha tem 1 centímetro, é muito junto, então eu não posso deixar 1 centímetro, certo? Eu tenho que deixar no mínimo 2 e no máximo 3,2. Tem pessoas que têm mais que 3, a sobrancelha é muito distante. Aí, o máximo é 3,2. Mas a média, o correto é 3. É uma média, não que todo mundo tenha que colocar 3. É uma média, certo? Então, aqui nós vimos que dela era 3,1, então nós vamos colocar 3, para facilitar uma divisão depois. Coloquei 3, aí o que eu faço? Eu passo o lápis aqui na ponta do paquímetro, né? Aqui nessa quina do paquímetro. Peço para a cliente fechar os olhos e encaixo através dos canais, procurando não deixar torto. Então, eu uso os canais como referência, certo? Aí, eu aperto e puxo. Aí, eu tive a distância entre as duas sobrancelhas. Este é o primeiro passo. Segundo passo, eu vou aproveitar essa distância e vou dividir por 2. Então, 1,5. 1,5. Então, agora eu encosto essa parte do paquímetro em uma das marcações e acho o meio da sobrancelha. Achando esse meio, eu vou aproveitar e já vou achar o ponto mais alto. Esse ponto mais alto, na realidade, é onde o frontal faz a curva. O nosso osso frontal, ele faz uma curva. Então, quando ele chega aqui, que ele vai descer, é o ponto mais alto da sobrancelha. Então, uma pessoa de rosto oval, geralmente, ela tem de 4,2 a 4,5 essa distância. Se o rosto é pequeno, 4,2. Se o rosto é maior, de 4,2 a 4,5. Se o rosto é redondo ou quadrado, este frontal é maior, mais reto. Então, as extremidades dele são maiores. Então, aí, essa divisão passa,
essa distância passa de 4,5 a 5, tá bom? Então, aqui, como ela tem um rosto oval e não é um rosto pequeno, nós vamos colocar 4,5. Então, são medidas para você ter um parâmetro, não são medidas prontas, são apenas parâmetros. 4,5. Então, eu vou colocar 4,5, vou ver se ficou legal. Ficou próximo ao osso? Ficou. Olha lá. Posso pôr até um pouquinho mais. Vamos ver se fica legal. Ficou bem na altura do ponto mais alto, ó. Ela, apesar de ter um rosto oval, mas nós vimos que 4,7 para ela ficou melhor do que 4,5. Porque nós vimos que o ponto mais alto da sobrancelha dela, essa medida ficou certinha, certo? Então, a medida varia de acordo com cada rosto. São medidas de direção que a gente coloca, só parâmetros, não são medidas concretas. Agora, eu vou achar o comprimento da sobrancelha. Eu sempre pego a sobrancelha maior, que eu acho mais bonita, e passo para menor. Se a pessoa não tem sobrancelha nenhuma, a ponto eu vou fazer uma micro, alguma coisa assim, eu posso utilizar, então, os lábios como referência, tá? Onde terminam as comissuras dos lábios, ó, e não a boca. Se fosse a boca, seria aqui, ó, comissura da boca. Eu estou falando comissura dos lábios, é um pouquinho menor, ó. Deu 5. Então, eu posso utilizar isto como referência também, ó. Certo? Muito bem. Nós vimos que aqui ela tem um pelinho mais distante do que a marca que eu coloquei. Eu posso ir até o pelinho? Posso, sem problema nenhum. Tá? É que daquele lado não tem. O que eu não posso é deixar que o final da sobrancelha fique mais baixo que o início. Essa é a minha preocupação. Senão a pessoa vai ficar com o rosto triste, certo? Bom, eu achei as distâncias, as marcações de distância. Início, ponto mais alto e final. Agora eu vou achar as alturas. Como que eu vou achar a altura do início? Geralmente o lado direito nosso é mais baixo que o esquerdo. 90% das pessoas têm o lado esquerdo mais alto que o direito. Então, nós temos que deixar as duas iguais. Então, o que eu faço? Qual é o lado mais bonito? Geralmente é o lado esquerdo, que é o mais alto. Então, eu vou usar o lado esquerdo como referência. O que eu faço? Eu coloco meu paquímetro em pé para facilitar a marcação e para não furar o olho da cliente. Aproveito essa parte aqui e encaixo aqui, ó, próximo ao canal lacrimal, tá vendo? E na parte de cima eu vou rodando o meu paquímetro e vou achar aqui que inicia. Ah, ok, aqui. Aí eu paro e faço a marcação. Olha lá. Fiz uma marcaçãozinha aqui. Muito bem. Aqui que começa. Com a mesma marcação, eu passo para o lado de cá. Encosto próximo ao canal. Eu fiz a marcaçãozinha aqui. Ó, se eu fizer uma linha reta aqui, vocês vão ver que deu certinho, ó. Tá? Pode ver que esta linha tá um pouquinho mais acima do que essa aqui, em comparação às sobrancelhas. Agora, eu vou pôr o ponto mais alto. A cliente continua com os olhos fechados. Eu vou com o meu paquímetro no meio do olho, que vai dar mais ou menos aqui. Ó, encaixo, apoio essa parte do paquímetro aqui no osso da bochecha, ó, apoiei. Com este aqui, eu vou procurar o ponto mais alto, ó. Bom, como eu comecei com essa como referência, então eu vou começar por aqui. Encostei, subi, achei o ponto mais alto, ó. Bem aqui, achei. Quanto que deu? 2,8. Então, eu venho aqui, ó.
Ó, reparem como esse 2,8 vai dar aqui dentro da sobrancelha, ó. Tá vendo? Vai dar aqui dentro. Certo? Agora eu vou ver o final da sobrancelha, mesma coisa. Vou pro lado de lá, encosto o meu paquímetro no final do olho dela, ó, apoiando sempre para não ficar machucando a pessoa. Então, eu apoio. E agora eu venho procurando o final da sobrancelha dela. Achei. Final. Vou marcar aqui. E aí eu trago a mesma medida pro lado de cá. Agora, não sei se vocês notaram, por que que a sobrancelha dela vai ter que ficar mais curtinha? Porque o último pelinho, ó, tá abaixo da marcação que eu coloquei. Então, depois que eu fiz as marcações de altura, agora eu tô pronta para unir essas marcações, início, ponto mais alto final. Como que eu faço? Agora eu tenho que fazer uma linha de precisão. Geralmente eu gosto do lápis dermatográfico, né, apontado assim. Eu pego o meu polegar indicador, cada um eu seguro em uma das linhas, bem em cima, tiro do osso da pessoa, para não machucar, pressiono com firmeza e agora eu vou fazer uma linha. Tanto faz daqui para lá como de lá para cá, da forma que você achar melhor. Unir daqui até o ponto mais alto. Agora eu vou usar os meus dedos novamente, polegar indicador, ponto mais alto e final, esticar, tirar do osso e continuar na minha união. Pronto. Este eu já fiz. Agora, o mesmo procedimento pro lado de cá. Então, eu levo o rosto da cliente um pouco mais para lá, para eu não mudar a forma de esticar a minha mão. Seguro e venho. Quando eu seguro aqui, eu não faço isso, ó. Eu sempre puxo, tá vendo? Por quê? Se você vai fazer uma linha definida, quanto mais esticadinho, melhor para você. Mais rápido você faz essa linha. Depois que você terminou, que você fez essas duas linhas, você vai comparar, vai ver. Você pode ver que se você olhar, você vai ver que esta sobrancelha, por ser mais baixa que aquela, tem bastante pelinhos aqui que eu vou ter que pinçar para ficar na mesma altura. Tá vendo? Porque aquela é mais alta, nós escolhemos aquela, ó. Certo? Então, eu vou usar esta medida como referência para achar a espessura. Agora, vamos na espessura. Eu já tenho as linhas base, vamos achar a espessura. Então, eu fecho o paquímetro. Continuo sempre marcando. As pessoas marcam com lápis que quiser. Tem gente que marca com lápis de olho, tem gente que marca com lápis branco. Aí vai do gosto de cada pessoa, tá? Eu fiz a marcação aqui, então vou pegar esta parte do paquímetro e vou encostar na linha que eu tenho, olha. Tenho a linha. Agora eu vou procurar a espessura. Achei. Marquei. Passo um risquinho mais forte. E vou ver quanto que deu. Deu 7 de espessura. Vou trazer a mesma marcação para o lado de cá. 7 de espessura. Vocês podem ver que como a sobrancelha é mais alta, ó, eu peguei no pelinho dela aqui. Aqui, como ela é mais baixa, olha como faltou pelo. Certo?
Este é um design para micro, preparando a cliente para fazer micro. Agora eu vou no ponto mais alto. O ponto mais alto, ele tem que ser mais fino do que o início, que é para dar essa forma, né, alongada da sobrancelha, não deixar ela um padrão só aqui e aqui, porque senão não dá um design bonito. Aqui pode ser 1 milímetro ou até a metade. Então, se aqui deu 7, aqui pode ser 6, pode ser 5, pode ser 4, até 3,5. Menos que isso não, senão vira o símbolo da Nike, largo demais aqui, fino demais aqui. Então, aqui se deu 7, nós vamos colocar, vamos ver quanto que tem na sobrancelha dela, eu acho que deve ter 5, vamos ver. Olha, exatamente, 5. 5. Agora eu trago pra cá e marco 5. Certo? E no final é a união das linhas, porque aqui no final vai ser 0, vai unir com esta outra aqui, certo? Se fosse uma sobrancelha masculina, nós deixaríamos espessura aqui, que uma sobrancelha masculina não pode ser fina no final, certo? Mas como é feminina, pode ser. Então, agora nós vamos unir as linhas superiores, da mesma forma que eu segurei aqui, para fazer embaixo, para fazer em cima, ó. Vocês podem ver que eu auxilio com este dedo também. Para que tudo isso? Para poder ter logo um desenho rápido, definido e bonito, né? Aquilo que eu perderia 1 hora para fazer um design, eu demoro 15 minutos. Pronto, aqui, agora aqui. Vai terminar em 0. Fechou. Da mesma forma, giro o rostinho dela pra lá. Seguro. Procurem trabalhar com esse dedo, que apoiando ele, tudo se torna muito mais fácil para você. Pronto. Depois que eu fiz isso, eu peço para minha cliente sentar e nós vamos ver se os desenhos estão iguais, né? Vou mostrar para ela onde eu vou pinçar, porque eu não posso tirar um pelo sem antes a minha cliente autorizar. E ela vai escolher o que eu não fiz aqui? O início. Porque tem gente que gosta bem retinho, tem outras pessoas que gostam diagonal, tem pessoas que gostam redondinho. Então, isso é do gosto do cliente. Então, vamos levantar um pouquinho. Se você tá vendo o desenho, né? Olha, você repara que este lado está mais baixo do que este. Aqui na parte de baixo, nós vamos ter que pinçar. Eu deixei essa sobrancelha um pouco mais arqueada aqui em cima do que este lado. Este lado ela vem meio arredondando e este aqui ela está mais bicudinha. Então, eu gostaria que você me dissesse qual dos dois você acha mais bonita. Esse lado, ok. Então, nós vamos subir um pouquinho aqui. E o início, como que você quer o início? Quadrado. Quadrado, você quer quadradinho. Então, tá bom. Então, nós vamos arrumar esse início e essa partezinha aqui. Vou fechar. Agora só pinçando.
Você não tem luva? Agora eu pentei os fios de acordo com o movimento dele, certo? Sempre utilizando o próprio movimento do fio, nem levando ele lá pra cima e depois pra baixo. Então, eu deixo ele da mesma forma. Se ele nasce na diagonal, vai ser na diagonal que eu vou penteá-lo. E aí, o que eu faço? Eu tiro o excesso, colocando o meu dedo aqui para apoiar. Então, aqui eu já tô delimitando ele, ó. Certo? Então, usando sempre o aparador. Às vezes o fio é bem longo, então a gente tira o que está em excesso, certo? Agora eu vou pinçar a parte de baixo. Pronta para ser feito a micropigmentação. A gente vai trabalhar então agora em cima deste desenho. Eu vou mostrar para você e você vai dar o aval. Ver se ficou bom, se tá do jeito que você quer ou não. Ficou ótima. Gostou? Adorei. Gostou assim? Gostei. Então tá Ficou bom. bem do jeito Então que eu é isso, queria. pessoal. Aqui está um design pronto para uma micropigmentação fio a fio, que nós podemos fazer tanto com dermógrafo quanto com tebori, e é apenas para preenchimento de falhas. Isso aí. Beijo!